Viajar, conhecer outros países e outras culturas é um desejo e um objetivo de quase todos nós. Mas, seja em lazer, para estudar ou trabalhar, qualquer viagem implica alguns preparativos. Destinos como a Ásia, a África ou a América Latina exigem cuidados especiais, em particular para quem vive com uma doença crónica, como a colite ulcerosa ou a doença de Crohn. A consulta do viajante é o ponto de partida para que sejam tomadas todas as medidas preventivas adequadas, bem como para saber quais os riscos a evitar. É igualmente importante discutir com o médico todas as questões relacionadas com o tratamento e saber como atuar numa situação de crise. Uma viagem bem preparada será certamente uma viagem mais segura e feliz. Viver com doença inflamatória do intestino não tem de ser um problema. Em muitas alturas vais sentir-te uma pessoa saudável, com uma vida normal, igual aos teus amigos. Isto significa que podes ter atividades como toda a gente, praticar desporto e até viajar. No entanto, há destinos que podem comportar riscos para a saúde e para ti em especial. Há medidas que deves conhecer. E vamos saber quais. Diana Carvalho, olá. Uma pessoa com doença inflamatória do intestino pode ou não viajar? Pode viajar, Boas desde notícias. que, exatamente, desde que a viagem seja planeada com antecedência. Pelo menos 6 a 8 semanas de antecedência. E deve também recorrer ao seu médico assistente. Desta forma, a pessoa pode ser informada, esclarecer determinadas dúvidas e tomar também conhecimento dos riscos que determinados destinos podem acabar por ter associados. Que riscos são esses? Já agora falou em riscos, pode viajar, Sim. mas tem riscos. Então, Há sempre determinados países que, pelo seu clima e pelas suas condições, do ponto de vista até socioeconómico, condições de saneamento, acabam por ter um maior risco de contágio e disseminação de certas doenças. ok. Quais são, por exemplo, dê-me um exemplo de um país que seja problemático, alguém que agora está a planear as Uma suas viagem. férias, para ir para lá. Temos, sobretudo, os países de África, países também da América Central, da América do Sul, o Sudeste Asiático também. Portanto, no fundo, são os países até mais pobres do ponto de vista de desenvolvimento que podem Ok. trazer alguns riscos. Então, pronto, vamos partir do princípio que os jovens que nos estão a ouvir têm doença inflamatória intestinal, querem programar a sua vida, querem viajar e, portanto, para a Europa não haverá problemas. É isso que nos está a dizer. Para o resto dos Pior é países, não. do resto dos países temos de ter algumas cautelas. Sim. Que cautelas são essas? É assim, temos de ter cautelas, por um lado, no que diz respeito àquilo que é ingerido, quer na água, quer na própria alimentação. A água nesses países deve-se beber água engarrafada, não se deve beber água no duche, ao escovar os dentes, na piscina, e deve-se também ter muito cuidado com a ingestão de chás frios, sumos, gelados ou gelo. No que diz respeito à alimentação, as pessoas devem acabar por evitar as saladas e os alimentos crus, devem evitar também os produtos lácteos, a não ser que tenham a certeza que são em condições de pasteurização adequadas e que os produtos, no fundo, em condições estéreis. Claro. Devem também remover a casca da fruta, evitar comidas que possam ter ovos mal cozinhados, as maioneses, Melhor é não algumas comer nada que sobremesas, tenha ovos, não é? no fundo. Evitar comidas que também estejam à temperatura ambiente e comidas que acabem por estar a ser fornecidas pelos vendedores de rua. Esses são os principais cuidados a ter Esses são os principais quando chegamos cuidados. lá. Exatamente. Antes de chegarmos lá. Antes de que chegarmos fazer? lá, devemos, para já, lá está, falar com o nosso médico assistente para ter a certeza dos cuidados que devemos ter e devemos também, os doentes e a população em geral, isto no fundo é válido para todos, não é? devem acabar por recorrer à consulta do viajante, Ok. onde aí acabam por ser informados de todas as precauções que devem ser tomadas para evitar o risco e o contágio de certas doenças infecciosas. Ok. É aí também que depois acabam por ser acompanhados ou aconselhados em relação às vacinas que devem ou não tomar. E esse ponto é um ponto que às vezes É é um ponto problemático, não é? Sim, Que vacinas é que nós temos de tomar nessas circunstâncias? assim, não existe um plano de vacinação que seja comum a todos os indivíduos. Isto vai acabar por depender do tratamento que o doente está a fazer, depende se ele já teve ou não contacto com determinadas doenças ou se já fez algumas vacinas,
Depende da própria também da duração da viagem e do país de destino. Não vai. Exatamente. Por exemplo, quem estiver a fazer medicamentos biológicos, Temos como é que que é? ter. Existem essencialmente 2 tipos de vacinas. As vacinas, nós vulgarmente chamamos de vacinas vivas, e as vacinas mortas ou inativas. As mortas ou inativas são aquelas que são constituídas por micro-organismos mortos ou por toxinas enfraquecidas, e aí não há problema Não há nenhum problema. nesse doente o tomar. Ok. As vacinas vivas já são vacinas que têm um micro-organismo atenuado, com menor potencial infeccioso, mas vive na mesma. Ok. E, portanto, essas vacinas não devem ser dadas a doentes que tenham as suas defesas imunológicas baixas, como é o caso dos doentes com terapêutica biológica. Pois. Elas estão completamente contraindicadas nesses doentes. Nesse caso não. Quando falamos de vacinas, habitualmente também pensamos na malária, não sei porquê. Como é que é no caso da malária especificamente? No caso da malária, a profilaxia é uma profilaxia medicamentosa, portanto é feito com medicamentos acima de tudo, e nesse caso, com exceção das pessoas que tomam metotrexato, que é um dos fármacos disponíveis e que nesse caso pode existir um aumento da toxicidade associada ao fármaco, todos os outros doentes não têm que ter preocupações com a profilaxia medicamentosa da malária. Ok. Devem fazer depois como a restante população, levar o Claro. repelente 50% de DET e também preferir locais que usem redes de mosquitos para quando Claro. acabam por estar a pernoitar. Claro. Uma questão que se coloca muitas vezes, ou pelo menos se não se coloca, todos os doentes com doença inflamatória intestinal vão com medo, que é, e se acontece uma crise quando eu estou de férias ou num país onde desconheço até o serviço de saúde Sim. local? O que é que fazemos? Sim, é uma situação que geralmente causa muita ansiedade nos Claro. doentes. O doente, quando vai para estes países, deve ir sempre precavido, com relatório médico e com um conjunto também de medicação essa que pode não existir ou ser de difícil acesso no país de destino. Ora bem. Essa medicação inclui paracetamol, soluções de reidratação oral que são fundamentais e antibióticos também que serão prescritos pelo seu gastroenterologista e de acordo com a consulta do viajante. Quando chega ao local, se o doente tem uma recidiva e se essa recidiva acaba por ser uma diarreia, a primeira coisa que ele tem que fazer é, no fundo, evitar a desidratação e aí ingerir grandes quantidades de líquidos. Claro. Os líquidos, novamente, um chá morno, Com muito para a água cuidado. ser Claro. fervida previamente e só depois ingerida. Deve também uma dieta Água rica em engarrafada, sal, água engarrafada, exatamente, e depois as soluções de reidratação oral. Ok. Os antibióticos a tomar nestas recidivas, preferencialmente após recorrerem a um médico. Claro que às vezes é difícil. Ok. Existe um conjunto de sinais de alarme que deve fazer os doentes obrigatoriamente recorrerem à assistência médica. Dentro desses sinais inclui-se a febre, os calafrios, se o doente tem uma diarreia mas muito abundante com sangue, se o doente tem uma dor abdominal persistente com distensão e também se a pessoa já tem sinais de desidratação. Aí é fundamental recorrer. E preparar a viagem para os doentes com doença inflamatória e saber o que é que vão encontrar também é muito importante, não é? É muito importante. E lá está, daí a tal consulta do viajante, onde eles são informados de todos os riscos. Quando nós falamos em preparar a viagem, o doente deve sempre ter o cuidado de conseguir realmente um documento, um relatório médico, com uma descrição detalhada da sua doença, dos exames complementares, dos resultados dos diversos exames, e que esse relatório seja feito ou numa língua universal ou do país que se vai visitar. Claro, claro. E depois deve ainda também ter cuidado com a própria medicação que ele leva. O que é que eu quero com isto dizer? O doente, para além dos riscos, não deve parar a medicação da doença inflamatória intestinal. E para além da medicação oral, pode haver a necessidade de ele ter que levar medicamentos injetáveis. Aquilo que por vezes se coloca é que a medicação deve ser levada na bagagem de mão. Claro. E com os cuidados hoje em dia que sabemos que existem, é importante que o doente previamente vá à companhia aérea, saiba o que é que necessita para poder levar os injetáveis no avião e não ficarem apreendidos e obter então assim um relatório para os conseguir levar. Uma última questão, viajar sozinho é perigoso? Não, é assim, não é imprescindível. Preferencialmente, claro, um companheiro de viagem que saiba da doença
pode acabar por ser um auxílio, até numa situação de crise. Claro. Mas não é uma coisa imprescindível. A pessoa deve estar informada acerca da sua doença, ter a noção dos riscos, das precauções e deve também saber explicar os seus sintomas, no caso de ser necessário recorrer à assistência médica. Portanto, nada nos impede de viajar. Pode não ser para todos os sítios, mas podemos viajar. Pode não ser para todos, mas pode-se viajar. Muito obrigada, Diana. Muito obrigada. Obrigada, eu. Os teus sonhos e os teus projetos são muito importantes e não precisas nem deves abdicar deles. Se viajar faz parte dos teus planos, há cuidados que deves ter, porque a doença em algumas circunstâncias torna-te mais vulnerável. É importante que fales com o teu médico para que ele possa avaliar os riscos e ajudar-te a perceber o que podes e o que não podes fazer. Organiza a tua viagem cuidadosamente, de modo a que seja uma experiência feliz e inesquecível. Consulta a informação sobre viajar no nosso site e contacta-nos. Queremos ajudar-te, estamos cá para isso.